fortunas dos grandes senhores de Macau ficaram para a história como o mito do Rei Midas. O barão de São João de Porto Alegre, que deu o nome a esta rua, onde tinha o seu palácio, o maior e mais vistoso de Macau, mas de que quase nada resta, trancava as portas em tempos de tufão com pesados sacos de ouro. Os soalhos desta casa, propriedade do cirurgião Manuel Pereira, dobravam-se ao peso dos lingotes de prata que acumulava. Essas fortunas contrastavam, porém, com a pobreza, dir-se-ia, franciscana, reinante desde os primórdios no que respeitava à arte e à cultura. De facto, não consta que a comunidade portuguesa dos primórdios, para além da música, despendesse com a arte ou a cultura qualquer coisa que se visse. Por isso, nesta vertente, o panorama dos primeiros séculos é completamente desolador. As primeiras figuras de vulto a aparecer foram o irlandês George Henry, o português Marciano Batista e o chinês Lam Qua, todos eles já bem dentro do século XIX. Os saraus poéticos, dinamizados por Bocage, enquanto esteve fugido em Macau depois de ter desertado do seu posto militar na Índia em 1789, foram um lampejo fugaz no deserto cultural da colónia que durou menos de um ano. Depois disso, constam apenas as famosas récitas teatrais do médico José de Almeida, cirurgião-mor de Macau. As encenações tinham lugar numa das alas do Hospital de São Rafael, mas foram igualmente sol de pouca dura. É que José de Almeida era um dos líderes do Partido Constitucional e teve, juntamente com os seus correligionários, de fugir quando os partidários do rei absoluto Dom Miguel ocuparam Macau em 1823. Os saraus cômicos e dramáticos do cirurgião-mor eram naturalmente vistos pelo regime absoluto e pelo clero capitaneado pelo bispo Dom Francisco de Nossa Senhora da Luz Chacim como uma imoralidade a que era preciso pôr termo. O médico, que era um apaixonado pela arte de Talma, não desanimou e ergueu um novo palco na nascente colónia inglesa de Singapura, onde se fixara para dirigir a organização do sistema de saúde da colónia britânica. Aqui o teatro era uma arte cultivada pelas elites e as representações do Dr. José de Almeida, nas quais congregava como atores toda a sua numerosa família, o médico tinha 14 filhos, ficaram famosas na história da cidade. Eram as récitas do Dr. José de Almeida. Em Macau, depois disto, o teatro foi relegado para melhor oportunidade e só voltou à cena com o regresso do liberalismo no final da Guerra Civil, em 1834. Mas a vitória liberal não chegou para alterar de imediato a situação. É que nessa altura o território voltava a enfrentar uma das suas cíclicas crises históricas. Os ingleses conquistaram Hong Kong e levaram todo o seu comércio para a nova colónia em 1841. Subitamente Macau ficava sem as grandes fortunas e também sem fontes de sustento alternativas. Lançar impostos sobre a população e concessionar monopólios, desde o jogo ao ópio, foi a solução. Nesse contexto, havia tempo para pensar em tudo, menos na arte e na cultura. Seja como for, a vitória dos constitucionalistas fez com que passassem a vir para Macau militares e civis com formação técnica e cultural elevada, o que mudou o ambiente geralmente iletrado e maniatado pelo todo-poderoso clero católico. Um desses homens era Isidoro Francisco Guimarães, oficial da Marinha com experiência internacional e conhecimento da situação diplomática regional, já que durante 2 anos e meio comandou a fragata Dom João I, navio almirante das forças navais portuguesas na China, antes de assumir o cargo de governador de Macau. Depois de ter saneado as finanças públicas, Isidoro Guimarães conseguiu não só restabelecer o equilíbrio orçamental, mas também
acumular pela primeira vez superávites que lhe permitiram acorrer a áreas sociais que até então nunca tinham sido sequer contempladas. O teatro era uma dessas negligenciadas áreas, apesar de ter sido sempre uma tradição enraizada que contava com fervorosos entusiastas. Os palcos levantavam-se na Praia do Manduco, nos jardins do Barão de São João de Porto Alegre, ou então, no que era à época, o Retiro Campestre de Santa Sancha. Ou então, ainda, aqui no Largo de Santo António, fronteiro ao Jardim de Camões. É ainda provável que a comunidade britânica residente em Macau possuísse o seu próprio teatro. Bom, esse poderia ser o Teatro Luso-Britânico, construído pelo arquiteto macaense José Tomás de Aquino, sobre o qual existem algumas referências, ainda que muito lacónicas, nos arquivos. Fosse como fosse, certo é que tudo isso era provisório. Os palcos faziam-se e desfaziam-se até surgir mais um momento propício para levar à cena nova peça. Isto até Francisco Isidoro Guimarães considerar o movimento favorável ao arranque da arte de Talma em Macau, à semelhança do que melhor se fazia na Europa. E assim nasceu este teatro. Não se sabe lá muito bem porque o edifício foi concebido por Pedro Marques, que não era arquiteto nem engenheiro, mas tinha engenho e arte, como dizem documentos coevos. Na verdade, Pedro Marques era o escrivão do Leal Senado. O teatro recebeu o nome de Dom Pedro V, que era o soberano reinante à época. Apesar do apoio do governador e do aparente dinamismo dos que se empenharam na sua criação, certo é que, em pouco tempo, a sociedade proprietária foi à falência e o edifício entrou num processo de degradação que parecia imparável. Valeu, por um lado, a presença de outro governador interessado no progresso cultural de Macau, o Conde de São Januário. Por outro, valeu também a do Barão do Cercal, Pedro Alexandrino de Melo. O Conde abriu os cordões à bolsa e o Barão, reputado arquiteto e engenheiro, refez o traçado da frontaria que lhe concedeu a clássica imponência que apresenta ainda hoje. Muita gente contribuiu para a construção e conservação do teatro, mas mais do que qualquer estátua, é este o monumento que afinal perpetua a memória de Isidoro Francisco Guimarães, Visconde da Praia Grande, governador de Macau e ministro plenipotenciário de Portugal na China, Japão e Tailândia. Uma das figuras mais marcantes, se não mesmo a mais marcante, no desenvolvimento da arte e da cultura na Macau do século XIX.